Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Aí Jorge Aguiar Nogueira. Eu sou analista judiciário do TRE do Rio de Janeiro há 13 anos. Estou lotado atualmente na Zona 131 de Volta Redonda. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mesma instituição pela qual eu fiz a pesquisa que eu pretendo apresentar a partir de agora aos senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a excelentíssima senhora diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro pelo apoio, além da equipe de toda a equipe da EJE pelo suporte e sem o qual nada disso aqui seria possível. Também gostaria, nesse momento de crise pelo qual nós estamos passando em razão da epidemia da Covid-19, pedir àqueles que possam que fiquem em casa. Nunca foi tão importante que o conhecimento científico tivesse resgatado a sua credibilidade para a solução dos problemas quanto hoje. Bom, a cada 4 anos a Justiça Eleitoral realiza mais de 5.000 eleições municipais que normalmente transcorrem sem grandes problemas. Os resultados são conhecidos poucas horas após o encerramento das urnas e tudo permanece mais ou menos num clima de normalidade. No entanto, em diversos municípios as eleições não acabam por aí. E algum tempo depois, os eleitores são chamados novamente às urnas para escolher novos prefeitos. Essas são as eleições suplementares, que constituem o núcleo da minha pesquisa. Essas eleições suplementares normalmente são precedidas de uma verdadeira guerra judicial, envolvendo prefeitos cassados, candidatos opositores e Ministério Público. Nesse contexto, o protagonismo do judiciário eleitoral é evidente, pois é ele quem vai decidir se irá prevalecer a vontade das urnas ou se os eleitores serão chamados novamente a realizar uma outra escolha. Pois bem, o mundo vivenciou nas últimas 2 décadas uma expansão sem precedentes do poder judicial e do discurso jurídico nas relações sociais. Tribunais vêm sendo chamados a resolver controvérsias até então vistas como eminentemente políticas. E as pessoas acorrem cada vez mais aos juízes na expectativa de sanar suas necessidades mais básicas. O discurso judicial, por sua vez, se imiscuiu em toda a administração pública, a ponto de ter se tornado comum a expressão processo administrativo, por exemplo. Magistrados que sempre foram um grupo social discreto, hoje ocupam o centro dos holofotes da mídia, mostrando-se cada vez mais proativos. Esse protagonismo do judiciário ele vem sendo chamado por alguns de judicialização da política e por outros de ativismo judicial, com autores nacionais e internacionais não fazendo uma distinção muito clara entre os termos. Embora o conceito de judicialização da política seja objeto de críticas, com alguns autores descartando sua validade como categoria interpretativa, a minha pesquisa se filiou ao posicionamento majoritário na literatura nacional e internacional, tanto no campo do direito quanto no da ciência política, que entende que esse termo cumpre sim um importante papel descritivo. Qualquer coisa, é importante estabelecer um marco histórico. O verbo judicializar surgiu na língua inglesa em meados do século XIX e apresenta como significados dar caráter judicial, entregar a juiz a decisão ou tratar judicialmente. Segundo Wallander, o fenômeno da judicialização é normalmente associado à expansão global do poder judicial e parece estar diretamente ligado à consolidação da democracia. De fato, parece que o incremento do protagonismo do judiciário se encontra ligado de forma indissociável ao advento das constituições liberais e ao desenvolvimento do controle de constitucionalidade das leis. Assim, a mudança de papel do juiz de mero enunciador da lei, o antigo juiz boca da lei, para seu intérprete, surge como importante componente da judicialização. Cabe lembrar, por exemplo, que no direito romano havia sérias restrições à liberdade interpretativa do julgador. O digesto de Justiniano, por exemplo, proibia expressamente sua interpretação pelos juízes. Como aponta James Rice, a rigidez constitucional que surgiu no século XVII nas colônias britânicas da América do Norte é a razão de existir do controle judicial de constitucionalidade das leis. Para ele, constituições rígidas tornavam imprescindível a necessidade de uma atuação interpretativa do judiciário, a fim de compatibilizar a vontade do constituinte originário às mudanças sociais.
O controle jurisdicional de constitucionalidade do direito norte-americano permitiu, então, a expansão do papel do juiz como intérprete da lei, levando ao aumento do poder judicial. Ben Shapiro ressalta, por exemplo, que é justamente por isso que os Estados Unidos são o lar da judicialização. Basta lembrar, nesse caso, como Tocqueville já se manifestava de forma efusiva quanto ao papel dos tribunais no seu clássico A Democracia na América. A época clássica do controle de constitucionalidade das leis nos Estados Unidos normalmente é dividida em 4 fases. De 1801 a 1835, sob a influência de Marshall, a Suprema Corte americana procurava se manter politicamente neutra e focava apenas no controle jurisdicional do federalismo e da constitucionalidade das leis. De 1836 a 1894, a Corte começou a formular importantes teorias constitucionais, como o devido processo legal substantivo, que ampliava a margem de controle jurisdicional de políticas públicas pelo Judiciário. De 1895 a 1937, o controle foi expandido e os juízes da Suprema Corte começaram a controlar inclusive emendas à Constituição, com fundamento em princípios constitucionais superiores. É dessa época, inclusive, a expressão governo dos juízes, de Edouard Lambert, que veremos mais adiante. Na quarta fase, a partir de 1937, a Corte adotou uma postura mais incisiva na defesa dos poderes do governo, em detrimento dos direitos individuais ou dos Estados. É dessa fase a chamada Constituição de Poderes, em detrimento da Constituição de Direitos. Esse período pós-crise de 1929 é caracterizado pela ascendência do presidente Roosevelt, que nomeou 8 juízes para a Suprema Corte e fez com que a jurisprudência constitucional se adaptasse aos tempos de forte intervenção estatal na economia e de governo centralizado. A Suprema Corte norte-americana daquele período até hoje é conhecida como Corte de Roosevelt. A expressão governo dos juízes vem do clássico Governo dos Juízes e a luta contra a legislação social nos Estados Unidos, de 1921, de autoria de Edouard Lambert, professor de Direito da Universidade de Lyon. É engraçado porque essa é uma obra, embora ela seja muito citada, ela é muito pouco lida, porque, paradoxalmente, quanto mais a obra era conhecida, menos disponível se tornava o livro. O ponto de partida da obra de Lambert foi o desenvolvimento do controle jurisdicional de constitucionalidade nos Estados Unidos a partir de 1880. Para ele, o devido processo legal tinha um componente substantivo exigível que permitia uma construção ampla dos direitos de liberdade, propriedade e sociais. Além disso, as técnicas norte-americanas de construção de precedentes judiciais eram importantes, pois elas faziam com que o acórdão substituísse o Congresso. Assim, a impotência legislativa levava à inatividade legislativa e aumentava o poder judicial. Porém, isso acabava criando uma certa desconfiança em relação à figura do juiz. A evidência histórica aponta, então, que a judicialização da política é um fenômeno cíclico, no qual ora o judiciário ocupa maior protagonismo em relação às políticas públicas, ora recua, cedendo maior espaço aos demais poderes. Vejamos agora os estudos atuais sobre judicialização. O conceito mais difundido de judicialização da política foi elaborado por Wallinger em 1995 e compreende basicamente a expansão do poder dos tribunais ou dos juízes em detrimento dos políticos, ou seja, a transferência de direitos de decisão das legislaturas aos tribunais, ou a difusão de métodos judiciais de tomada de decisão fora da área judicial propriamente dita. Nesse caso, trata-se da emulação da forma judicial para questões administrativas. O principal exemplo no Brasil é o processo administrativo, propriamente dito, que não tem a participação do judiciário, mas emula um processo judicial. Em resumo, nós podemos dizer que a judicialização envolve essencialmente transformar algo em uma forma de processo judicial. Tate, companheiro de pesquisa de Wallinger, aponta que haveria algumas condições facilitadoras para a expansão do poder judicial, dentre as quais nós podemos destacar a presença da democracia, um sistema de separação de poderes forte e uma política de direitos.
A judicialização seria, portanto, um efeito colateral e benéfico da expansão da própria cidadania. Finalmente, chegamos ao autor mais citado quando o assunto é judicialização, o professor Hans Hirschfeld. É dele o neologismo juristocracia, elaborado em 2004, e que remete à clássica noção de governos dos juízes de Edouard Lambert. Esse conceito, juristocracia, se refere a uma tendência global de transferir uma quantidade sem precedentes de poder das instituições representativas para o judiciário, seja nacional ou supranacional. Segundo Hirschfeld, a crescente importância política dos tribunais não apenas tem se tornado maior, mas também se expandido em escopo, transformando-se num fenômeno multifacetado que vai muito além do conceito tradicional de elaboração de políticas públicas por juízes. No Brasil, por sua vez, embora a visão do juiz constitucional como um guardião do Estado já circulasse no meio jurídico desde a década de 1910, ela permaneceu latente depois da Revolução de 30. Segundo o professor Christian Lynch, a causa principal disso teria sido a concorrência desleal dos militares, que se investiram da missão de guardiões da Constituição a partir da Revolução de 30, em detrimento dos magistrados e dos bacharéis, fazendo com que o momento do judiciário só chegasse a partir da Constituição de 1988. A partir da Constituição Cidadã, a independência assumida pela magistratura e a ascensão do paradigma neoconstitucionalista permitiram que surgissem as condições objetivas para a implementação de um maior protagonismo do judiciário na cena política. Chegamos então à judicialização da competição eleitoral propriamente dita. Assim como Vitor Marchetti e Juliana Zalamella, entendemos que a competição político-partidária recente no Brasil está marcada pela judicialização. Pensamos dessa forma basicamente por dois motivos. Em razão da estrutura da governança eleitoral no Brasil, que é extremamente judicializada, e em função de posicionamentos das cortes superiores em questões eminentemente eleitorais. Bom, o conceito de governança eleitoral ganhou destaque acadêmico a partir do trabalho de Huntington de 1994. Neste trabalho, o autor do Choque das Civilizações aponta que o surgimento da preocupação com a credibilidade dos resultados eleitorais era algo novo nas democracias surgidas a partir da terceira onda democrática. A preocupação desses novos regimes seria garantir que os resultados das urnas fossem justos, transparentes e aceitos por todos os competidores políticos. Pois bem, a estrutura da governança eleitoral brasileira é essencialmente judicializada, uma vez que o corpo executivo do organismo eleitoral nacional é formado por juízes que acumulam funções administrativas com judicantes. A doutrina jurídica pátria, ela em sua maioria aponta que a justiça eleitoral exerce funções administrativas, jurisdicionais, normativas e consultivas. Ou seja, ela não é apenas responsável por organizar as eleições, que é a aplicação das regras, ou julgar os contenciosos eleitorais, que é a adjudicação das regras. Ela igualmente formula resoluções de natureza claramente normativa, além de prestar informações a interessados legalmente legitimados. Assim, a forma como se estrutura o organismo eleitoral brasileiro por si só favorece a judicialização de quaisquer questões eleitorais. O segundo motivo pelo qual entendemos que a judicialização da competição político-partidária caracteriza o momento atual seriam as decisões tomadas pelo TSE e pelo STF em questões eleitorais e que impactaram o jogo político na última década. São as seguintes decisões: a decisão sobre verticalização das coligações partidárias de 2002, a decisão que diminuiu o número de vereadores no Brasil de 2004, a inconstitucionalidade da cláusula de barreira e da divisão do fundo partidário de 2007, a decisão sobre fidelidade partidária de 2007 e a decisão do TSE sobre a validade da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Em relação às eleições suplementares, que constituem o núcleo da pesquisa, precisamos traçar algumas breves considerações antes de passarmos à segunda parte dessa apresentação. O conceito de eleições suplementares é extraído do artigo 224 do Código Eleitoral, que prevê a realização de novas eleições em basicamente duas hipóteses. A primeira, quando houver nulidade de votos que atinja mais da metade da votação para os cargos majoritários de presidente da República, governador ou prefeito.
A segunda hipótese de eleição suplementar ocorre quando decisão da Justiça Eleitoral resultar no indeferimento do registro, na cassação do diploma ou na perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, independentemente do número de votos anulados. Essa segunda hipótese inicialmente não estava prevista na redação do artigo 224 do Código Eleitoral, e ela foi incluída pela Lei 13.165 de 2015. Esse dispositivo teve a sua constitucionalidade questionada pela Procuradoria-Geral da República, e no dia 8 de março de 2018, o STF entendeu que, por maioria, que era inconstitucional a expressão após o trânsito em julgado prevista no parágrafo 3º do artigo 224. Essa decisão ela provocou um aumento expressivo no número de eleições suplementares. Bom, fechamos aqui a primeira parte da apresentação e a seguir vamos ver a metodologia da pesquisa.